De volta com a Assembleia Debate entre deputados sobre a situação das áreas afetadas pelo rompimento da barragem da Samarco e Mariana. Na esfera do governo de Minas foi criada uma força-tarefa para recuperar os municípios atingidos. O grupo é composto por órgãos do Estado e prefeituras e vai centralizar o levantamento de danos, além de propor medidas restauradoras ao longo da bacia do Rio Doce. Minas Gerais tem 735 barragens, sendo que auditores independentes garantem a estabilidade de 693. 42 barragens apresentariam problemas. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo denunciou que Minas tem apenas 4 funcionários do Departamento Nacional de Produção Mineral para fazer a fiscalização das barragens. Depois do rompimento em Mariana, o Ministério Público decidiu fazer um pente fino em todos os processos de licenciamento ambiental relacionados a rejeitos da mineração no Estado. O objetivo é analisar com mais rigor os pedidos de licença para melhorar a segurança dos empreendimentos. Vamos agora ouvir o coordenador da comissão da Câmara dos Deputados sobre o rompimento da barragem. A responsabilização dos culpados por essa tragédia tem que ser exemplar. Tem que ser exemplar ao ponto de que as outras empresas tenham isso como uma referência e possam se cuidar para que essas tragédias não ocorram novamente. A British Petroleum, eu já falei aí há pouco, ela pagou 20,7 bilhões de dólares pela tragédia no Golfo do México. Ora, eu acho que 250 milhões é muito pouco. Nós temos que ir em cima de mais recursos. Deputados, qual que é a avaliação que os senhores fazem da legislação atual que a gente tem em vigor no país em relação à mineração? Ela é severa, ela está atrasada ou, na verdade, nós não temos fiscalização suficiente? A gente já falou no bloco anterior um pouco desse sucateamento do DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral, que teria por responsabilidade fiscalizar isso, mas há poucos funcionários, há poucos fiscais aqui em Minas. Como que a gente faz? Olha, eu acho que nós temos que aperfeiçoar a lei em alguns pontos. Nossa lei, sobretudo em Minas Gerais, nós sabemos que nós somos bem criteriosos aqui nos últimos anos. Quem trabalha na área sabe da forma que é rigorosa as licenças, mas nós temos uma questão muito importante. Não adianta você trabalhar com uma mão firme e rigorosa e com a outra mão não ter eficiência na fiscalização. Então, nós temos um problema grave aqui, eu acredito, de fiscalização. Isso daí é algo que nós vamos ter que debater daqui para frente, porque uma coisa é importante também, a fiscalização só se dá com investimento. Sem investimento não tem custo, não tem como custear os órgãos que fiscalizam. Nós temos um problema grave, e foi dito aqui no intervalo por todos nós deputados, que é um consenso. Esse dinheiro das multas e esse dinheiro advindo de repasses das mineradoras para a fiscalização vai direto para o cofre único da União. Então ele não é repassado para os órgãos, diretamente para os órgãos fiscalizadores. Então essa é uma questão que nós vamos ter que repensar daqui para frente. Eu acho que algo está acontecendo que vai ser muito eficaz para o desdobramento, não só dessa tragédia, como da questão ambiental em nível nacional. A comissão criada em Brasília, na Câmara Federal, em conjunto com a comissão criada na Assembleia, vai poder fazer um trabalho junto, um trabalho coeso, em sinergia, para apontarmos questões que têm que ser aperfeiçoadas na Câmara Federal pelos deputados federais e as questões na Assembleia. Não só nas questões das leis, do que se tem que aperfeiçoar nas leis, mas principalmente sobre os repasses dos recursos para a fiscalização dessas barragens em Minas Gerais e no Brasil. Nós sofremos aí, reforça aqui o que o deputado Tiago disse, do problema da fiscalização. Nós temos em Minas Gerais uma taxa que é paga pelas mineradoras exatamente para custear a sua fiscalização. Ela paga para o governo e com esse recurso o governo utiliza desses recursos para custear a fiscalização dessas barragens. Existe uma dúvida, faz parte das obrigações desta comissão indagar se o governo do Estado estava aplicando esses recursos na sua efetiva fiscalização. Talvez, se isso estivesse sendo feito de forma eficiente,
nós não teríamos tido esse tipo de problema e poderíamos até evitar os próximos. É o que nós vamos discutir, debater e cobrar do governo do estado essa aplicação efetiva da taxa paga pelas mineradoras para a sua própria fiscalização. Deputado, a gente falava no intervalo aqui da tragédia de Cataguases, né? Minas não teve só essa tragédia de Mariana, a gente teve em Macacos, Nova Lima, em 2001, Cataguases em 2003, Miraí em 2007, Itabirito em 2014. E nesse caso específico de Cataguases, a mineradora recorreu durante muito tempo da multa, que ficava em torno de 70 milhões, 75 milhões, e acabou pagando, chegando depois de várias tentativas no Copan, e aí houve realmente uma aprovação do Copan ali, a multa caiu para 23 milhões. Isso paga em 60 vezes o que é permitido pela lei. Essa diminuição do valor, e isso o deputado Sarney falou disso também, você acha que agora tem que ser uma punição exemplar? Porque se ela consegue recorrer de uma multa dessa, e aí, como é que fica? Que exemplo que dá, não é? Não tem dúvida, a justiça que tarda é justiça que falha. No Brasil, todo mundo sabe, é do sistema, não estou culpa em juiz nenhum, mas é do sistema morosidade judiciário. Essas demandas virão inúmeras contra as empresas responsáveis, vão demorar, todo mundo sabe, vai demorar anos. Foi o caso de Cataguases. Depois de anos de demora, a multa caiu de 63 milhões para 23. E dividindo em 60 prestações. Então isso nos faz ficar muito preocupados. Será que vai acontecer a mesma coisa nessa situação aqui? Por isso, eu acho que nós, deputados, precisamos de estar atentos, o Ministério Público mais atento ainda, e o Judiciário, para se conceder o maior número possível de liminares. Porque através de liminares, a Justiça vai obrigar as empresas a adiantar indenizações para todas as pessoas atingidas. Porque se for esperar final de demanda, ainda mais com o departamento jurídico que essas empresas fortes têm, o final da demanda não vai corresponder nunca à expectativa das pessoas atingidas. Então nós precisamos de agilizar o máximo e obter o quanto antes fazer com que essa indenização chegue às pessoas atingidas. Porque a expectativa, a única esperança que elas têm a essa altura, depois de sofrerem tanto como estão sofrendo. Eu quero adiantar mais uma questão aqui. Nós estamos falando sobre deficiência de fiscalização. Na verdade, uma hora desta, todo mundo fala, tem que mudar a lei, tem que mudar a lei. Tem que atualizar a lei, mas tem que mudar o sistema de fiscalização, que não está sendo feito adequadamente. O DNPM os deputados Tiago e Cássio já adiantaram aqui, está sucateado completamente, não fiscalizou. Tem mais de 3 anos que não visita sequer estas empresas. O governo federal e o governo estadual também falharam, faltando recursos, conforme o Tiago assinalou, para esta fiscalização. As empresas tinham que ter mais responsabilidade ao construir barragens como estas, porque tem um departamento jurídico que deve preveni-las dos riscos que correm do rompimento, das consequências da tragédia de um rompimento deste. Tinha que ter sido tudo prevenido. Nós estamos vendo aqui, nós temos dados mostrando que esta empresa Samarco recolhia o CEFEM, que é a contribuição financeira de exploração mineral, ela recolhia para Mariana uma média de 5 milhões mensais. Setembro, outubro, recolheu a média de 16 milhões. Por que isso? É porque até junho, que conta até 3 meses antes, até junho, naturalmente, ela produziu muito mais. E produziu muito mais por quê? Para compensar a queda no preço do minério. Será que, e produzindo muito mais, aumenta os rejeitos nas barragens? Será que isso não teve influência? Tudo isso tem que ser analisado também. Mas nós estamos apenas fazendo as observações. O nosso cuidado maior tem sido, inclusive a comissão das barragens aqui da Assembleia, com o primeiro socorro tem que ser dado às comunidades atingidas. Isso nós temos que fazer para valer mesmo, que é a primeira vertente. E esse primeiro socorro, a responsabilidade maior é da empresa, sem a menor dúvida. Mas todos temos que chegar juntos. Mourão, se eu puder só fazer um adendo ao que você vem falando aí, que é tão importante, eu acho que nós não podemos aceitar também
que não adianta nada, como bem disse o Sarney, nós temos que ter uma posição exemplar, mas não adianta nada nós falarmos em bilhões que vão para o caixão da União. Nós não podemos aceitar, essa comissão vai trabalhar permanentemente, juntamente com os prefeitos das cidades envolvidas, para que esse dinheiro seja carimbado, para que esse dinheiro nós tenhamos a garantia de que esse dinheiro será efetivamente gasto com a reconstrução, não só da questão ambiental do nosso Rio Doce, mas também da questão social, das famílias e das casas atingidas, não só em Mariana, mas em todo o percurso que essa lama chegou. Eu acho que isso é uma coisa... Você está falando bem, Tiago. Nós não precisamos esperar mudar a lei para isso, não. Nós temos que cobrar do governo que esse dinheiro seja carimbado. Dinheiro carimbado. Carimbado para as pessoas que sofreram em sua pele esse problema. O Cássio está com uma pasta aqui, que inclusive tem o licenciamento que o governo do estado deu. É uma pasta, né, que faz parte aí dos documentos da comissão. Meu dossiê. O seu dossiê, o licenciamento que o governo deu a Samarco. E aqui tem, né, o licenciamento está correto, né? A empresa fala muito isso, que instalações seguras, ela tinha ali todas as medidas possíveis para minimizar qualquer coisa. Mas na prática a gente viu que isso não funcionou. Como fazer com que isso que ela coloca aqui, que eu estou, né, tá tudo certo, que isso realmente seja cumprido e seja fiscalizado? Então falamos aqui que falta verba para esses departamentos responsáveis por fiscalizar. Isso depende aí de conversas com a União, de divisão desse bolo, dessas receitas. Mas e essas outras barragens que existem no estado? Mais de 700 barragens. Como é que a gente pode fazer com que isso amanhã já comece a ser fiscalizado de uma forma diferente? Porque a gente está na época das chuvas, né? Você tem um aumento de água nessas barragens que vão acumulando ali água e rejeitos. É possível ser mais eficaz, como você disse, Tiago, que nesse momento a gente precisa de eficácia, assim, de uma hora para outra? Olha, eu penso da seguinte forma, né? Quando se está no papel, quando se está nas exigências da lei vigente, as empresas elas apresentam e se comprometem a fazer uma série de condicionantes, atender uma série de condicionantes. O órgão ambiental diz para a empresa, você vai lá explorar o minério do solo, mas para isso você precisa ter aquilo, aquilo, aquilo e aquilo, para minimizar os impactos ambientais e trazer uma condição favorável para a recuperação do dano ambiental. Depois disso feito e da empresa que assumiu essa responsabilidade, nem sempre é acompanhado. É o problema da fiscalização que nós colocamos aqui. Nós vemos um problema de Itabira, que é uma cidade que foi devastada pela mineração e agora, depois de esgotado as suas reservas minerais, é uma cidade que está lá ao léu, totalmente acabada, naturalmente dizendo, com a exploração do minério. E nós temos Conceição do Mato Dentro, que é uma cidade que está iniciando a exploração mineral. Será, e nós da Comissão de Meio Ambiente, nós estamos propondo esse debate, especialmente comparando as duas cidades. Uma que encerra o ciclo da exploração mineral e outra que está iniciando. Nós vamos pegar a Conceição do Mato Dentro e dizer, não queremos que ao final do ciclo vocês estejam iguais a Itabira, que está lá completamente devastada. Então, para que isso possa acontecer, Natália, é o poder público, é o governo do estado, é a União através dos órgãos competentes, são os órgãos fiscalizadores que vão exigir das empresas que retiram milhões, bilhões de reais em riquezas naturais do nosso solo, para que elas possam minimamente devolver depois às comunidades um ambiente agradável, um ambiente menos depredado como está sendo entregue Itabira. E é uma relação muito delicada, não é, deputados? Porque, de certa forma, a gente tem no nome do nosso estado a nossa vocação de termos minas. O estado hoje é o mais importante minerador do país, extrai mais de 180 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Gera milhões de empregos, receitas importantes para municípios pequenos. Só que isso tem que ser feito de uma forma que respeite a população, que respeite o meio ambiente, para não acontecer esse caso de Itabira, né? A gente depende dessa extração, desse trabalho, mas também a gente precisa de garantias ambientais e sociais ali para que não fique uma cidade fantasma abandonada. Sem sombra de dúvida, Tiago, e quero aqui também conclamar publicamente, já fiz isso durante a reunião
conjunta com a Câmara dos Deputados, os deputados federais que estiveram aqui representantes, nós temos um marco regulatório da mineração sendo discutido no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, há bastante tempo. Pouco se avança, não chegam a um texto final do marco regulatório. É um instrumento legal, é uma lei federal que vai impor aí para as mineradoras uma série de questões a serem observadas e serem respeitadas, né? Inclusive os impostos pagos por essas mineradoras. A riqueza natural que é retirada do nosso solo, será que o nosso governo do estado não merece uma participação maior através de impostos, para que esses impostos possam servir à comunidade, melhorando as condições das escolas estaduais, escolas públicas, saúde pública, infraestrutura de estradas? Tudo isso é importante ser observado, Tiago. Complementando o que o deputado Cássio falou, nós temos aqui em Minas Gerais a AMIG, que é uma associação dos municípios mineradores, que é eficiente nas suas cobranças, que vem batalhando muito nos últimos anos para aumentar o CEFEM dos municípios. Mas não é aumentar por aumentar, é buscar um pouco mais de justiça e um pouco mais de equilíbrio nesta questão dos repasses, sobretudo para investimentos sociais. Então, quem sabe um aumento que venha carimbado para alguma área efetiva da saúde, alguma área efetiva de segurança. As cidades que, como bem foi dito aqui, que recebem a mineração, elas têm um aumento populacional enorme. A Mariana, há 12, 15 anos atrás, era metade da população que é hoje. Então, como que vai ser o pós-minério? A gente sabe que o minério não brota, daqui a pouco ela acaba. E como vai ser o pós-minério nessas cidades? Nós temos o turismo para trabalharmos em Mariana, mas cidades que não têm uma outra vocação vão ter que buscar. E é muito melhor que nós ajudemos e aproveitamos esse debate para buscar soluções para essas cidades antes que ocorra outras tragédias e a mineração vai diminuindo a sua produção em Minas Gerais. A tendência dos próximos anos ela é realmente a diminuição da mineração, como já vem ocorrendo em várias frentes em Minas Gerais. Agora, deputado Mourão, o deputado Cássio falou desse Código da Mineração que tramita há tantos anos no Congresso. O senhor acredita que o poderio mesmo econômico das mineradoras interfira nessa discussão? Eu acredito. Lamentavelmente deve estar interferindo, porque não tem outra coisa para justificar. O marco regulatório precisa acontecer, precisa ser votado. A gente vê o Rio de Janeiro, o que eles conseguem em razão do petróleo, né, de Campos e de outros municípios que é extraído lá. Por isso continua sendo o segundo estado em arrecadação. E Minas já vem lutando, o governo Aécio Neves, o governo da Anastasia, lutaram tanto e não conseguiram avançar no marco regulatório. Então, com certeza, tem empresas com força agindo no sentido contrário. Ninguém tem dúvida disso, não. Agora, esperamos que com essa tragédia, porque no Brasil as coisas acontecem de alguma forma depois de grandes tragédias, esperando que essa tragédia acelere o marco regulatório e Minas Gerais não tenha esse problema. Veja você, o Rio Doce, com essa lama que contém chumbo, ferro, níquel, arsênio e assim por diante, está no fundo do rio, já vai liberando devagarinho. A coloração do rio é a pior que você pode imaginar. Os peixes morreram todos. Os peixes que vêm dos afluentes não vão ficar no rio, por quê? Porque morreu a fauna e morreu a flora. Eles não têm o que comer no rio. Então nós vamos levar dezenas de anos para recuperar os peixes do Rio Doce. O Rio Doce, na época que a CENIBA soltava seus efluentes à vontade do Rio Doce, não tinha peixe. Mas depois que nós voltamos à Constituição Mineira, em 1989, nós obrigamos um tratamento melhor, 20 anos depois recuperamos os peixes. Agora mesmo com essa lama, nós vimos, Cássio, nós vimos, Tiago, pitu saindo do Rio Doce, morrendo nas beiradas. Várias espécies de peixes, em Valadares, em Morés, em Resplendor e assim por diante. Mas acabaram. E agora? Agora precisa das empresas responsáveis investir para valer na recuperação. E nós não sabemos quando. Então o prejuízo é inestimável. Agora, já que o senhor falou que às vezes muita coisa no Brasil só caminha depois das tragédias, a gente viu essa declaração que o presidente da Samarco deu ao programa do Fantástico, na Rede Globo, no último dia 22,
Ele disse que realmente o sistema de acionamento ali da comunidade não funcionou, que agora eles estão, e o monitoramento dessas trincas, dessa barragem de Germano está sendo feito com o que há de mais avançado na tecnologia. Será que, quer dizer, existem outras formas de se monitorar as barragens, de garantir mais segurança à população, que poderiam estar sendo implementadas e que não são, porque às vezes são muito onerosas e a empresa precisa de ter um lucro ali para acionistas do mundo inteiro? O que os senhores acham sobre isso? Muito foi dito aí nos últimos dias sobre a questão do tratamento a seco das barragens. É uma nova tecnologia que está sendo já trabalhada em outros países com muito sucesso, porque o teu risco é muito menor. Nós sabemos que tem um custo maior. E quando a empresa visa lucro, quando a gente trabalha com custos altos, mas eu acho que nós temos que debater mais esse assunto para esta comissão criar, sim, uma diretriz sobre o amanhã. A gente não pode também ter uma comissão que pense só no que ocorreu, nós temos que trazer para o olhar de hoje, para o olhar do amanhã, o que nós podemos aperfeiçoar e cobrar dessas empresas uma nova forma de minerar, porque nós não somos contra a mineração por si só, não. Nós queremos uma mineração séria, uma mineração que trabalhe com índices de risco baixíssimos. Natália, eu gostaria de fazer uma observação sobre a sua pergunta. O que se pode fazer para ter um melhor código de mineração, a legislação mais aperfeiçoada? Eu observei nas declarações do deputado federal Sarney Filho, ele dizendo que a legislação, toda a legislação, incluindo essa da parte de mineração, é feita visando, em primeiro lugar, o povo, e não a mineradora. Então, ela tem que ser feita para o povo. E uma legislação feita para o povo, ela tem que preservar a segurança e a garantia do povo, para não passar por momentos de tragédia tenebrosos como eles estão passando. No caso de Governador Valadares, por exemplo, que capta água só no Rio Doce, de uma hora para outra, uma cidade que o clima está variando entre 38 e 40 graus, fica completamente sem água, e o povo 4 horas na fila para obter 3 a 4 litros de água. Então, por que a Samarco, de imediato, não faz a captação em 2 rios que desaguam próximo lá, que seria o Suaçuí pequeno e o Suaçuí grande? Coisa que eles têm dinheiro, têm recursos e que pode fazer no prazo de um mês, por exemplo. Então, isso aí é que eu entendo que é legislação para o povo, obrigando a empresa a responder de imediato aos problemas que ela causou. E o povo não pode ficar esperando a vida toda. E é o que está acontecendo. É o caso de Mariana. Pessoal todo, muitas pessoas perderam seus entes queridos, outros perderam suas casas, perderam seus bens, coisas de antiguidade, algo de casamento e tudo mais que a pessoa perdeu. Como é que vai buscar? Essas coisas não têm reparação. Mas é preciso buscar, pelo menos, aliviar o sofrimento desse povo. Então, eu volto a dizer, a legislação é feita para proteger o povo e não para proteger as mineradoras. Deputado Cássio, essa palavra para a gente finalizar o programa agora. Perfeito, Natália. A gente tem... Eu hoje sou relator do projeto de lei número 2.946, de autoria do Governo do Estado, que trata de uma reestruturação do processo de licenciamento ambiental e do sistema de meio ambiente do Estado de Minas Gerais. E, no meu parecer, já apresentando o substitutivo, eu tive essa preocupação de colocar alguns artigos tratando exatamente da prevenção de acidentes quando da implantação de barragens mineradoras. Nós colocamos lá um rigor maior dentro da fiscalização estadual, da legislação estadual, para esse monitoramento das barragens. É óbvio que o interessante seria se tivéssemos métodos alternativos, como o deputado Tiago colocou, mesmo que mais caros sejam, mas que, quem sabe, nós não cheguemos num ponto em que, em Minas Gerais, para se ter mineração, apenas com um tratamento a seco. Paralelo a tudo isso, eu devo dizer, Natália, que desde o acidente eu estou debruçado, estudando causa, efeito, consequências, e, curiosamente, encontramos, junto à Universidade Federal de Ouro Preto, um estudo ainda preliminar, que nós estamos querendo conhecer melhor, de utilização da lama dos resíduos para a produção de tijolos. Quem sabe não é uma alternativa interessante do reaproveitamento desses resíduos para a produção de matéria-prima para a construção de casas populares e tudo mais. Então, são
são alguns prospectos aí que teremos e vamos apresentar à comissão extraordinária sobre a determinação do presidente Adal Clever, que tão logo aconteceu o acidente, ele se preocupou, nos acionou e determinou que a Assembleia tivesse essa participação ativa, não só nos momentos subsequentes ao acidente, à tragédia, mas como no processo agora de propor alternativas para a legislação estadual. Um bom trabalho a todos vocês da Comissão Extraordinária das Barragens, da CIP do Rio Doce e da Comissão de Meio Ambiente. Deputados, muito obrigada pela presença aqui no Assembleia Debate. Muito obrigada a você de casa que nos acompanhou. Até o próximo programa.